O livro O Missionário, de Inglês de Souza. É um livro que se situa basicamente no norte do país, ali no Amazonas, com muitas ligações no estado do Pará, né? E o livro se retrata sobre o passado dessas regiões, especificamente ali uma cidade ribeirinha, do interior do Amazonas, né? Então, era o interior do Amazonas, então eles eram pessoas muito limitadas. Só tinha praticamente contato com a natureza, né? As coisas chegarem lá levava meses, coisas que saíam, sei lá, do Rio de Janeiro, de São Paulo, coisas para chegar lá realmente demorava, porque o acesso lá era realmente muito limitado. E Inglês de Souza, ele retrata muito bem, ele escreve muito bem como era a vida deles, né? Essa questão mesmo dessa vida na floresta, sobre contato com a natureza, ele retratou muito bem detalhado no livro. Aí a história conta sobre um padre, né? No caso, um antigo padre da cidadezinha do lá, ele acabou morrendo. Aí eles passam até um tempo sem ter atividades religiosas da população. Aí vem um padre novo chamado Antônio. Aí o povo ficou muito alegre e tal, que ia voltar a ter atividades religiosas. Porém, esse padre tinha um diferencial do outro padre, que o outro padre ele gostava muito de coisas do mundo, sair para floras com as caboclinhas, ele gastava dinheiro da diocese é, pra, com bebidas e essas coisas. Aí chegou esse novo padre e a população, os habitantes chegaram até a estranhar, porque esse padre ele era muito certinho. Era o que realmente um padre deve ser, certo, correto. E eles começaram a estranhar. Aí ele começou. E esse o antigo padre, ele só fazia missas uma ou duas vezes na semana. Esse novo padre, ele fazia missas todos os dias, corretamente. Aí no começo a população até estava indo, colaborando, participando. Mas depois a população começou a deixar de ir, foi desanimando e começaram a ir fazer coisas do mundo. Bebidas, a ir atrás de dinheiro, só querer saber de dinheiro, essas coisas. Aí teve um certo momento, um casamento, que no final do casamento o padre deu um sermão muito grande e pesado na população, falando, vocês só querem saber de dinheiro, só querem saber de bebidas, só querem saber dessas coisas do mundo. Nesse sermão que ele deu, ele falou para a população, vocês vão pro inferno, vocês estão indo no caminho do diabo, não sei o que. Aí a população ficou com medo, logo após isso, ficou com medo. Aí eles começaram a voltar às atividades da igreja e tal. Só que, normalmente, como antes, eles foram saindo e pararam totalmente de ir para a igreja. Aí o padre começou a celebrar a missa para algumas velhas negras e para escravas. Apenas para escravos ficava só dando sermão em escravas, porque naquela época ainda existia escravidão. Aí isso se tornou muito humilhante para ele, né? Ficar apenas celebrando isso para as pessoas, porque o propósito dele era algo maior, realmente tornar a religião maior naquela pequena cidade. Então, começaram a meio que desafiar o padre, é, pois lá perto dessa cidadezinha tinha uma tribo selvagem. Aí começaram a desafiar esse padre, falar, eu duvido que você vá lá pregar o evangelho nessa tribo. E era uma tribo selvagem mesmo, que chegava lá, matava já, sabe? Ele decidiu ir para essa tribo selvagem e passou a ir, né? E com um tempo, depois dele ir algumas vezes, ele chamou o seu assistente para ir junto com ele, né? Aí como o assistente gostava muito do padre, admirava muito a pessoa que era o padre,
ele decidiu ir também. Aí o autor, ele descreve bem, né? É, todo o percurso, todo esse caminho até chegar a essa tribo. Pois era um caminho que as pessoas frequentavam, né? Passavam por muitas dificuldades, pois passavam por um rio e nesse rio tinha muitos animais selvagens, tinha crocodilo, jacaré, piranhas, realmente essas coisas, bem cara de Amazônia, né? E nesse caminho aparecem dois indígenas selvagens dessa tribo e daí as pessoas que estavam levando o padre até essa tribo, quando descobrem que é para até essa tribo, que é para levar para lá, eles metem o pé neles e deixam eles para trás. Aí o acompanhante do padre, né, o ajudante dele, começa a falar que isso é loucura, que não tem necessidade de fazer isso, que o padre era louco por estar fazendo isso. Começou a contrariar, porque realmente viu a noção do negócio. Aí, mas ele ainda segue com o padre. Aí eles têm que ir num barquinho até lá. Pois o padre não desiste desse caminho. E começa a ir uma noite chuvosa e os dois de barquinho. Os dois aí remando. Aí chega um momento que o ajudante do padre mete o pé no padre também, deixa o padre para trás e o padre fica sozinho. Aí esses dois indígenas estavam prontos já, preparados para matar o padre. E o padre chegou a abrir os braços, que nem que vai se entregar realmente se entregando, até que chega o líder indígena dessa tribo. Esse líder indígena leva o padre para sua tribo, né? E nessa tribo ele começa a viver realmente nessa tribo e ele faz o que ele prometeu fazer, que era pregar o evangelho todos os dias e tal. Aí ele, no tédio do dia a dia, porque fazia mais nada além disso. Aí, no começo era até legal, mas depois ele começou a ter uma vida íntima com os indígenas, né? Aí ele acaba conhecendo uma jovem indígena chamada Clarinha. Então ele começa a ter uma certa queda por essa jovem e o final da obra vai retratar muito sobre essa essa briga dele, esse conflito interno dele, né? Entre o lado padre e o lado mais humano, digamos assim, né? Então, vai mostrar bastante disso, né? Ele lutando pela castidade. Só que no final das contas ele acaba cedendo a castidade dele por conta dessa jovem. E é isso e tamo junto.